Queria primeiro agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui e queria se eu morasse aqui em Jacutinga, eu seria membro dessa igreja. O melhor pastor é o nosso pastor. Está aqui comigo o Ricardo. O Ricardo, eu sou seu pastor, mas ele é que é o meu pastor. Eu estou tentando ser igual a ele, Ricardo, seu pastor, como que ele é pastor para mim. Viu, mãe? Ele é, a senhora, minha mãe está aqui. Eu falei, a minha mãe está conversando com ela. Mãe, essa aqui é a melhor igreja que tem, ele é o melhor pastor que tem, mãe. A senhora tem que estar aqui. Ela falou que vai vir domingo. Fiquei tão feliz. Porque, mãe, tem muitos pastores aí que são pessoas boas, mas esse aqui é o melhor que tem. Ele é o melhor. Essa igreja aqui é uma igreja, olha, falta palavras para poder falar. A gente não sabe como agradecer o Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor tem feito por nós. As pessoas não sabem, não sei se ele vai ficar até chateado comigo, mas ele falou que a gente tem um projeto social, a gente tem mesmo, a gente cuida de crianças, mas ele, o Gabriel, o pastor Gabriel, todo mês ele ajuda a gente. Do dinheiro dele, ele ajuda a gente. Ele é uma pessoa, o Senhor é um exemplo para mim. Eu aprendo sempre com o Senhor, eu respeito muito o Senhor e admiro o Senhor. Eu, a minha esposa, minha casa, eu fico até sem jeito de falar, porque o Senhor é uma pessoa excelente, o Senhor é um exemplo para nós. A gente foi muito abençoado por Deus, da gente ter encontrado o Senhor Jesus através da sua vida, porque o Senhor é uma pessoa, eu fico até sem palavras para lhe agradecer por tudo. Viu, mãe? Ele é incrível, mãe. O amor, o carinho dele, como ele cuida de mim, da minha família. Viu, Ricardo? Ele é um pastor de verdade. Eu estou tentando, Ricardo. Ele é o meu pastor. Eu queria pedir para você aplaudir a Jesus pela vida do pastor Ailton. A gente fica tão assim, eu fico meio assim, sem jeito. Até eu ia pregar o cego, né? Quando a gente fica assim, né? Meio assim, a gente prega o cego, né? Mas depois fiquei preocupado, falei, vai que o senhor chama a minha atenção, que eu preguei o cego. Eu vou pregar Êxodo, capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Eu ia falar sobre Bartimeu, mas eu falei assim, depois vai que o senhor me corrige, depois fala assim, não, essa aí. Então eu vou pregar Êxodo, capítulo 2. Mas, muito obrigado por tudo, viu? Por tudo. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler até do versículo 1 até o versículo de número 10. Está escrito assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou com betume e piche,
E pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe, para observar-lhe o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Por gentileza, você pode se assentar, por favor? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero tentar falar aqui, deixa eu ver a hora aqui. Eu quero tentar falar aqui algumas coisas que mexem muito comigo quando eu estou examinando esse texto. A primeira coisa que mexe muito comigo foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Mas não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, levante seu rosto. O sofrimento da nossa vida. Você vê qual que era o contexto. Porque quando você olha um casamento é uma coisa tão comum. Mas qual que era o contexto? Faraó, ele queria matar as crianças. E ele mandou as parteiras matar as crianças que nasciam. Mas o que aconteceu? As parteiras temeram o Senhor e não o fizeram. O faraó ficou bravo e mandou chamar elas. E falou assim: por que vocês não estão matando as crianças? Elas falaram assim: as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, já nasceu a criança. Aí Faraó fez um outro decreto. Quando nascer a criança e for do sexo masculino, é para jogar no rio Nilo. Olha que pressão. Olha a pressão que esse casal está. Debaixo de uma pressão. Olha, hoje é a sexta-feira do milagre. A gente precisa tanto de um milagre. Por que a gente precisa tanto? Porque na vida é tanta pressão, é tanto sofrimento. A gente sofre por causa da gente. A gente sofre por causa dos outros. Lá na nossa cidade, uma moça tão jovem, tão nova, ela falou para o marido dela: vamos na casa de uma amiga minha, a gente dorme lá. Vamos. Ele falou para mim agora, ontem ele falou para mim:
Ah, pastor, eu não queria ir não. Mas eu tentei enrolar, mas ela falou assim, vamos, vamos. E eu, para agradar ela, eu fui. E na hora que nós estávamos na estrada, eu levantei o rosto assim, olhei 2 luzes vindo, eu estava atrás de uma carreta, eu falei, não vou cortar, porque está vindo 2 carros. De repente, não deu tempo de mais nada. Ele só escutou aquele barulho de freio de carro, e o carro desgovernado veio e bateu na moto deles, jogou ele longe, jogou ela também. Eu fui chamado hoje para fazer o ofício fúnebre dela. Ele nem pôde estar lá, porque ele está entrevado numa cama e não pode mexer. E ela faleceu. Aquela menina tão nova. Aí eu chego lá e vejo a mãe dela. A gente não tem nem palavras. E aí eu abracei ela, aquela mãe que perdeu a sua filha. Como que funciona isso? Essas aí são as coisas da vida, o sofrimento. A gente não escolhe. Aquele rapaz, essa moça que morreu, a mulher dele morreu, ele está na cama. Eu fui lá conversar com ele. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, me ajuda, pastor. Eu falei para ele, filho, a gente não escolhe. Tem coisas que a gente não escolhe. Elas acontecem com a gente sem que a gente escolha. Mas eu falei para ele, filho, mas você agora, que está no meio de uma situação que você não escolheu, mas agora você pode escolher. E ele olhou para mim e falou, escolher o quê? Eu falei, se você vai enfrentar isso tudo, sozinho ou com Deus? O que você vai fazer agora? Na vida é assim. Quem está solteiro, sofre. Porque ficar solteiro é ruim. Fala, poxa, eu não tenho ninguém. Eu preciso ter alguém. Mas quem está casado sofre, porque fala, olha, por que eu fui arrumar esse alguém? Quem não tem filho sofre, porque fala, poxa, eu não tenho um filho. Mas quem tem filho, sofre porque tem filho. Nós sofremos. E sofrer faz parte da nossa vida. Sofrer faz parte da nossa existência. Sofrer faz parte da nossa vida. Um homem, ele era um ferreiro. E ele gostava de aproveitar a vida, a luz desse mundo. E ele tinha amigos que ele saía para farrear, para fazer as coisas. Só que um belo dia, foram lá no trabalho dele e pregaram para ele. E quando ele ouviu o evangelho, ele tomou a decisão, ele falou, eu vou nessa igreja. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele ouviu o evangelho. E ele se decidiu por Jesus. E aí, ele estava trabalhando lá. E chegou os amigos dele. Falou assim, vamos para nós sair, para nós ir farrear. Vamos que nós vamos comprar umas bebidas. Vamos que nós vamos sair para nós divertir. Ele pegou e estava trabalhando lá no ferro. Ele pegou e falou, eu não vou mais com vocês não.
Um amigo dele falou, por quê? É porque agora eu sou de Jesus. Eu dei a minha vida para Jesus. Os amigos dele falaram, larga a mão disso. E saíram e foram embora. E aquele homem começou a enfrentar o sofrimento. Por que ele começou a enfrentar o sofrimento? Porque faz parte da nossa vida. A gente passa por cada uma. A gente passa por cada situação. A gente perde quem a gente ama. É pessoas que se levantam e fazem calúnias da gente. É pessoas que fazem coisas para a gente que a gente nem esperava que elas iam fazer. Pessoas que nos abandonam, que nos prejudicam, que tentam nos derrubar, que são tudo quanto é tipo de pressão nós passamos na vida. E aí aquele homem está lá trabalhando, e veio um amigo dele e falou para ele, olha aí, depois que você foi para essa igreja, você está sofrendo. O que está adiantando você ir para essa igreja? Você está lá na igreja, mas está sofrendo. Ele falou para o amigo dele assim, olha, eu não entendo nada direito ainda. Eu não sei responder para você, porque eu estou começando agora na igreja. Mas eu vou continuar, mesmo assim, eu vou continuar com Jesus na igreja. Aí passou um tempo, ele venceu aquele problema, as coisas melhoraram para ele, mas depois ele entrou num outro problema, numa outra dificuldade. Aí o mesmo amigo foi lá e falou para ele, aí olha aí, você é da igreja e está passando por isso. Ele pegou e falou assim, opa, agora eu já sei um pouco, vou te explicar por que eu estou passando por isso. Aí ele falou, mas você já sabe explicar? Eu falei, agora eu já sei. Eu estou indo na igreja, estou aprendendo. Jesus está me ensinando, eu já sei explicar. Aí o amigo dele falou, mas por que então que você está sofrendo? Aí ele falou assim, vem aqui para você ver. Aí o amigo dele entrou, ele falou, eu sou o ferro. E botou o ferro lá. Escuta isso aqui. Pegou o ferro e botou no fogo. E quando ele tirou o ferro do fogo, ele botou em cima e veio com o martelo e pá, pá, pá. Depois que ele deu umas boas marteladas, ele colocou na água. O amigo dele falou, não estou entendendo. Ele falou, vou te explicar. Eu sou o ferro. O sofrimento, as pressões, é o fogo e a água. E o ferro toma forma quando vai no fogo e na água. Ele falou, que jeito que é isso? É por meio do sofrimento que a gente é aperfeiçoado. É por meio das pressões da vida que a gente aprende a dar valor. Paulo, ele fala assim que naquilo que você sofre, depois você vai poder consolar, confortar, ajudar outras pessoas. Às vezes nós passamos por certas coisas e nós falamos assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Primeiro, porque é coisa da vida. Segundo, que é para nós depois ajudarmos outras pessoas. Você percebe que aqui esse casal estão debaixo de pressão, estão debaixo de luta, eles estão debaixo de uma sentença que quer matar o filho deles. Mas você percebe que eles não recuam, você percebe que eles continuam. Por favor, abra sua Bíblia aí,
em João, capítulo 11, versículo 33. Está escrito assim: você sabe que se eu for falar para você do meu jeito, eu não vou ter jeito para falar para você. Porque quando eu vejo você sofrer, eu já começo até a querer chorar, por causa que eu também sofro. Então, por eu passar por sofrimento, por dores, por problemas, eu não vou ter jeito de falar para você. Então, o que eu faço? Aquele que é o mais extraordinário, aquele que é o mais incrível, aquele que... Você já parou para pensar? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo que Jesus viveu? É tão pouco tempo. Mas em tão pouco tempo, Ele fez uma coisa que Israel não conseguiu fazer. Deus levantou Israel para Israel impactar o mundo inteiro e levar Deus para o mundo inteiro. Israel não conseguiu. Toda a existência de Israel, Israel não conseguiu. Jesus, com 30 e poucos anos, ele mexeu com o mundo inteiro. Olha aqui, existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Com tão pouco tempo, olha o que ele fez. Em tão pouco tempo, onde que ele chegou? Pouso Alegre. Olha o que ele fez. Olha quem que ele alcançou. Coloca a mão direita no seu coração e fala: ele me alcançou. Com tão pouco tempo, olha o que ele fez. Então, ele é que tem as palavras certas. Você sabe que quando as pessoas ouviam ele, falavam assim: ele não é igual aos religiosos. Ele fala com autoridade. Ele é diferente. Olha lá o que está escrito, olha o que está escrito. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está falando? Ele está falando assim, olha que você está sofrendo, você está passando por um momento de doença, você está precisando de uma provisão, você está precisando de um milagre. Tá? Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Porque eu venci o mundo. Olha aqui. Quem que é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Quem que é Jesus? Ele é a segunda pessoa da Trindade. Quem que é Jesus? Ele é o Salvador. Quem que é Jesus? Ele é Deus. Quem que é Jesus? Jesus é aquele que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma e figura humana, deixou os céus, veio até nós e foi um homem de dores, um homem que passou por sofrimento, um homem que enfrentou a nossa maldade, a nossa crueldade, um homem que enfrentou a nossa rejeição, um homem que enfrentou os problemas nossos, a dureza do nosso coração, enfrentou nós que somos pessoas pecadoras, e Ele veio e nos enfrentou, Ele veio e nos amou, Ele não nos destruiu, Ele nos salvou. Ele nos salvou. E Ele nos amou e nos amou até o fim, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E na cruz Ele morreu pelos nossos pecados.
por amor. Olha aqui, às vezes, por causa de uma rejeição, você está pensando em desistir. Às vezes, por causa de uma rejeição, você está pensando em largar tudo. Às vezes, por causa de uma rejeição, você está achando que você não vale nada. Às vezes, por causa de uma rejeição, você está pensando em recuar. Mas Jesus, mesmo sendo rejeitado, Ele não recuou. Mesmo sendo rejeitado, Ele continuou. Mesmo Ele sendo rejeitado, Ele insistiu. Mesmo Ele sendo rejeitado, Ele nos amou. Tem de bom ânimo. Como é que a gente vai ter ânimo no sofrimento? Parece que o ânimo foge da gente. Como é que no dia mau a gente vai ter ânimo? Como? Sabendo que nós íamos passar por isso, sabendo que nós somos filhos de Adão, que nós íamos passar por isso. Ele nos deu um poder. Qual que é o poder que Ele nos deu? A fé. Olha aqui, eu não sei do jeito que você chegou aqui hoje, mas eu sei que se você crê, tudo é possível ao que crê. Eu sei que você vai poder sair por aquela porta, levando o seu milagre. Não é por acaso que hoje é a sexta-feira do milagre. Mas sexta-feira do milagre é por causa do poder da fé. Porque se não houvesse fé, não haveria milagre. Por favor, volte lá para Êxodo, por favor. Todas as vezes que você estiver sofrendo, lembre-se disso. O que Jesus fala sobre o sofrimento? Faz parte da nossa vida. O que o Espírito Santo inspirou e nos fala? Que quando nós estiver sofrendo, é para a gente lembrar que na face da terra tem pessoas sofrendo menos, igual ou até mais do que a gente. Porque sofrimento não é uma exclusividade minha, nem sua. Sofrimento faz parte da nossa vida. Agora, olha esse detalhe aqui. Versículo de número 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma dos hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-o e te pagar-te-ei o teu salário. Levanta a tua mão direita e fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, e me abençoe, para que eu rejeite a sabedoria desse mundo, mas que eu receba a sabedoria que vem de Deus. Como a gente precisa da sabedoria de Deus. Só que nós estamos nesse mundo, e a sabedoria desse mundo quer influenciar a gente, e às vezes, por fraqueza nossa, a gente deixa se levar pela sabedoria desse mundo, que é diabólica. Quando Deus olha a gente pendendo para a sabedoria desse mundo, Deus fala assim: meu filho está fazendo loucura. Meu filho, a sabedoria desse mundo é loucura. Olha aqui,
uma moça, ela estava brigando com o marido dela, os dois não estavam se entendendo. Ela falou assim: olha aqui, eu vou marcar para você um psicólogo. E eu não quero, ele falou. Eu falei: não, você vai ter que ir, você precisa conversar com o psicólogo. Porque não está certo você fazer isso, que você está fazendo. E ela começou a pegar no pé dele, ele foi e sentou lá. O psicólogo, a mulher psicóloga falou: o que está acontecendo? Ele contou. A mulher falou: porque a vida é tão curta, por que você fica com essa mulher? Por que você não larga dela, não vai aproveitar a vida? Você merece ser feliz. Ele pegou, chegou lá na casa dele e falou assim: ó, psicólogo, falou: acabou de me largar de você, que eu mereço ser feliz. Ela falou: olha, espera um pouco aí, eu vou chamar uma outra pessoa para conversar com você. Aí ela chamou eu. Aí eu cheguei lá, os dois naquele pé de guerra, e aí ele falou assim: olha, para mim, ele falou assim: como é que é o nome do senhor? Eu falei: José Luiz. Ele falou: ô José Luiz, a vida é curta, eu não posso ficar aqui nessa infelicidade. Eu preciso aproveitar a minha vida. Eu falei assim para ele: você sabe o que o Evangelho diz? Ele falou: que jeito que é isso? É a Bíblia, Jesus, a palavra de Deus. Sabe o que o Evangelho diz? Ele falou: o quê? Que a vida é curta. Ele falou: está vendo? Aí a vida é curta. Eu falei: mas espera um pouco, deixa eu terminar. Ele falou: como assim? Eu falei assim: ó, a vida é curta. Passa muito rápido. Em vez de você destruir a sua família, você devia edificá-la. E você devia se entregar para Deus. Porque a vida é curta. Quando você menos esperar, você vai ter que prestar conta diante de Deus da sua vida. Quem veio hoje? Você veio hoje? Às vezes você está achando assim, um amigo do trabalho, alguém fala para você: oh, a vida é curta, porque você não aproveita a vida. O Evangelho fala isso também. A vida é curta. Por que você não põe a tua casa em ordem? Por que você não conserta a tua vida? Porque Jesus Cristo está voltando. Ah, mas e se ele não voltar? Tem duas maneiras de se encontrar com Deus. A menina que eu fiz ofício fúnebre, ela já encontrou. É pela morte ou pela vinda de Jesus. A vida é curta. Então, coloque ela em ordem. Olha a sabedoria aqui dessa mulher. Diante de uma pressão, ela teve uma sabedoria tão grande. Ela pega o cesto, arruma, põe na água, está vazando, ela tira e vai arrumando e pondo na água, vai arrumando e pondo na água, até que ela vê que não entra água mais. Aí o que ela faz? Ela põe o menino e faz um teste. E viu que deu certo. Ela chama a filha dela e fala assim: ó, você vai fiscalizar. Você vai ser a fiscal, você vai ficar olhando o teu irmão para ver o que acontece com ele. E quando tudo o que acontecer com ele, se acontecer o que eu estou querendo que aconteça, que a filha de Faraó vai vir e vai ver o cesto e vai querer olhar, e ela é estéril, o sonho dela é ter um filho, e se ela pega, e se dá certo o que eu estou querendo fazer, você vai chegar lá e vai falar para ela que você pode arrumar uma ama de leite para amamentar essa criança. Olha a sabedoria dessa mulher. Quem que queria matar o filho dela? Faraó. Para onde que ela mandou? Para a casa de Faraó. Uma pessoa do mundo escutando isso vai ser loucura. Para Deus é sabedoria. E aí o que acontece? Ela põe o menino. Onde que era para jogar os meninos? No Rio Nilo. Ela pôs o menino no Rio Nilo. Só que ela pôs bem na margem. Junto com umas folhas compridas. Umas folhas compridas que dão lá. E ela colocou lá. Bem aonde a mulher, a princesa,
sai para tomar banho. Lá em Jacutinga, tem uma padaria e tem para baixo, tem uma adega. Hoje não tem mais, isso é um tempo atrás. E o menino lá, eu não quero ir na igreja mais não. O pai dele pegou, falou, tá bom então, você não vai mais? Ah, entendi. E ele pegou e começou a sair com os amigos, influenciado pelo mundo. E o pai dele, o pai dele saía fiscalizar ele. E lá em Jacutinga, quando as pessoas, porque lá é muito pertinho de Itapira, assim, Jacutinga e Itapira é colado. E quando alguém de Jacutinga assim, fala assim, eu vou para Itapira, eu vou usar droga, entendeu? Eu vou usar droga. E o pai dele estava lá atrás do poste, lá um rapaz falou assim, vamos para Itapira? Aí ele pegou e falou assim, vamos? O filho dele falou, vamos sim. O pai dele correu e entrou e sentou no carro. Na hora que eles entraram no carro, ele falou, mas o que é isso, pai? O que você está fazendo aí? Ele falou assim, nós não vamos para Itapira? Aí o menino pegou e falou, meu pai está aí, eu não vou mais não. E ele saiu, o pai dele, na frente das pessoas, dos amigos, não falou nada. Ele saiu, o pai dele saiu junto com ele. Na hora que estava longe, o pai dele virou para ele e falou assim, você pensa que eu vou perder você para o diabo? Eu não vou perder você não. Aonde você for, eu vou atrás de você. Aonde você for, eu vou junto com você. Não importa onde você for. Já tem um outro pai, que a menina, adolescente, pai, leva ela na festa. Toma bem, entra aqui. Doutor, chegou na porta da festa, desce amor. Que hora que termina? 6 horas da manhã. 6 horas eu estou aqui para te buscar. 6 horas está aqui. A menina converteu, contou. Sabe como é que era a festa lá? Se Jesus não me alcança, eu ia ser ou prostituta ou drogada, porque lá é só droga e prostituição. E o pai estava levando, todo mundo ficou horrorizado de ver ela contar. E o pai dela falou, eu não sabia, porque o pai apoiava. Ele, em vez de pegar e falar assim, não, aqui é festa que você vai, eu vou entrar com você então. Não, mas pai, não entra aqui não. Mas se eu não posso entrar, você também não. Mas deixava a menina lá. Que Deus dê sabedoria para você não apoiar, não entregar seus filhos para as coisas erradas desse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes, quando se trata dos nossos filhos, nós somos impotentes, nós nos sentimos fracos, a gente não sabe o que falar, o que fazer, parece que a gente não tem força para lidar com eles. Que Deus te dê forças, que Deus te dê sabedoria, que Deus mostre para você, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê sabedoria para você saber como entrar e como sair de toda e qualquer situação. Agora eu quero encerrar aqui, falando aqui para você, olha só, versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, o qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse, por que das águas o tirei? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu achar aqui o versículo, já vou te falar. Hebreus, capítulo 11. Aqui, versículo 23. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você está entendendo? Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus
a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Mas da onde que esse homem saiu? De Joquebede. Quem que é essa mulher? A mãe dele, que levou ele pequenininho e ensinou para ele a fé. Eu quero terminar essa palavra falando sobre a fé perseverante, falando sobre o poder da fé perseverante. Olha, uma menina estava desenganada pelo médico. O pai dela da igreja falou para o médico assim: doutor, deixa o pastor vir aqui fazer uma oração para ela. O médico falou assim: o senhor não está vendo que ela já não tem mais, ela não tem mais condições. Não tem mais jeito. O pai falou assim: ô doutor, é minha filha. Eu tenho o direito do meu pastor vir aqui fazer uma oração para ela. O senhor não está entendendo. Vou explicar para o senhor. Senta aqui. Sentou. Sua filha não tem mais cura e não pode entrar aqui. Não tem como entrar aqui dentro. Doutor, como é que o senhor entra? Eu coloco todas as roupas. Toda roupa. Então, o meu pastor vai colocar todas essas roupas e vai entrar e vai orar pela minha filha. Mas nós já fizemos tudo por ela. Doutor, é a minha fé. Isso aí não vai adiantar nada, mas já que você quer, pode trazer então. É um tanto de roupa, né, que veste. Olha aqui. Todas as vezes que você estiver passando por luta, por sofrimento, que a gente passa, eu estou passando, você passa, a gente passa por tanta coisa. Nunca faça assim, ó. Nunca olhe para você. Porque a gente tem mania de olhar para a gente. Nunca olhe para o problema. Porque a gente tem a mania de focar no problema, de agarrar no problema. A gente tem mania de achar que é um problema. Aí a gente vai dormir com o problema, a gente acorda com o problema, a gente passa o dia inteiro falando do problema, acreditando que esse problema não vai passar, que essa doença não vai sarar, que esse problema não vai resolver. Não, nós temos que nos libertar de nós mesmos dessas coisas. A gente tem que olhar para Ele. Não é, olha aqui, eu vou chamar você aqui, para você vir aqui para mim fazer uma oração para você. Mas eu vou fazer uma coisa tão simples. Mas Ele vai fazer uma coisa extraordinária na tua vida. Ele vai fazer algo. A fé é tão forte que ela traz à existência o que não existe. Uma oração simples. A enfermeira-chefe falou: não pode demorar. É simples. Eu não vou orar muito tempo por você, vai ser simples. Porque
O que eu tenho para te dar? Tem gente que está sentado aqui que tem mais fé do que eu. O que eu tenho para te dar? O que eu posso fazer por você? Se na verdade, se eu for falar aqui, você que vai querer me ajudar. Se eu for contar para você as coisas que eu passo, que eu estou enfrentando, você que vai querer me ajudar. Você vai falar, não, faz o seguinte, não ora para nós não, nós que vamos orar para você. Eu não tenho, mas Ele tem tudo. Quando Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E depois disso Ele apareceu e desapareceu, apareceu e desapareceu. Quando deu 40 dias, Ele apareceu pela última vez. E na presença de mais de 500 pessoas. Ele disse assim, ó, a mim foi dado todo o poder. Ele não tem um pouco de poder, não. Ele tem todo o poder. Aí Ele faz o que o médico não pode fazer. Ele faz o que qualquer pessoa mais importante, mais forte que você conhece. Ele faz mais do que essa pessoa. Ele é glorioso. Com pouco tempo de vida, Ele revolucionou o mundo. Ele mexeu com o mundo inteiro. Com pouco tempo de vida, 33 anos, Ele fez coisas. Eu vou falar uma coisa para você, e Ele não para de fazer, e está continuando a fazer, e vai fazer muito mais. Aí é uma oração simples e sai, a gente vai embora. O que aconteceu na hora da oração? Nada. Nada. Passou a noite, outro dia. Ligaram do hospital. Você sabe que ligação de hospital ninguém gosta de atender, né? Você fica com medo de atender. Aí eles atenderam. Falaram assim, ó, vem para cá, que o médico quer falar com a família. Pronto, quando fala assim, o médico quer falar com a família, é porque deu errado. Aí eles vão para lá. Chega lá, o médico falou assim, olha, a gente não sabe explicar o que aconteceu, mas a sua filha está de alta. Aquele médico, ele não quis nem falar muito com aquele pai. Falou, leva sua filha embora. Deu um documento, falou, daqui 30 dias traz ela de volta aqui. Se acontecer alguma coisa com ela, não leva ela a lugar nenhum, traz ela aqui. Joquebede, ela podia ter desistido do filho, mas ela teve fé e uma fé perseverante. E quando o filho voltou para ela ensinou essa fé para esse filho. E esse filho se tornou um homem e se tornou Moisés. Um dos maiores profetas, um dos maiores homens que já existiu. Moisés foi poeta. Moisés foi político. Moisés foi general. Moisés foi legislador. Moisés era um homem que tinha uma fé tão grande que ele levantou um pedaço de pau e o mar vermelho se abriu. Moisés
Ele era um pastor. Mas por trás de Moisés tinha Joquebede, uma mulher que creu e perseverou crendo. Olha aqui, você vai ter motivos para recuar. Uma coisa que eu admiro na minha esposa. Eu já vi ela chorar, pastor. Eu já vi ela chorar. Mas eu nunca vi ela falar assim, ó, vamos largar a mão de tudo isso. Vamos largar a mão de tudo isso. Eu nunca ouvi isso dela. Ela chorava. E até hoje, ela sofre, a gente sofre, mas eu não vejo ela falar, vamos largar a mão de tudo isso. Não vejo ela falar. É uma mulher que tem uma fé perseverante. Uma mulher que tem coragem. Ela é a mãe dos órfãos. Ela não dorme, ela serve as pessoas com uma fé perseverante. Ela cuida de quem não pode dar nada para ela. Porque se eu ajudar você aqui, você vai poder me ajudar depois. Ela ajuda as crianças que elas não sabem de nada, nem vão lembrar dela. As crianças são crianças que têm 2 meses, 3 meses, 4 meses, que depois nem vai saber que... Quando era lá em casa, quando o orfanato era dentro da minha casa, passou um menino lá, que a mãe dele era dependente de droga, ele não conseguia dormir à noite por causa da dependência de droga, e ficava... E aí nós cuidamos desse menino, o menino cresceu, eu vejo ele na rua, ele vê eu, ele nem sabe quem eu sou. Porque quando a gente cuidou dele, ele era neném. É igual você está aqui, sua mãe dá trabalho para você, você fala, nossa, essa mulher, nossa, minha mãe está me dando muita canseira, muito trabalho. É claro, você não lembra, né, o tanto de trabalho que você deu para ela. Você deu muito mais para ela. Mas você não lembra, porque você era neném, né? Eu não lembro. Então, ela investe em quem não pode, que não vai nem reconhecer ela. Que não vai nem reconhecer. Crianças de todas as idades, até os maiores, que não tem o que dá para você. É só a fé que faz uma coisa dessa. Você que acredita nesse Deus que eu estou pregando aqui, vem aqui, que eu quero fazer uma oração por você, porque hoje é a sexta-feira do meu milagre. Quando você chegar aqui, você coloca as mãos no seu coração e fala para Deus qual que é o milagre que você precisa. Fala para Deus qual que é o milagre que você precisa. Isso, chega aqui, por favor. Pode chegar aqui pertinho de mim, por favor. Venha aqui, por favor. Pode vir aqui, por favor. Quando você chegar aqui, coloca as mãos no seu coração e fala para o Senhor Deus. Fala para Deus. Fala para Deus. Fala para Ele o que está acontecendo com você.
Fala para Ele o que você está passando. Fala para Ele o que você está enfrentando. Porque Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus dos milagres. É Ele que abriu o mar vermelho. É Ele que deu forças, é Ele que encorajou, é Ele que sustentou, é Ele que deu sabedoria, é Ele que deu fé para Joquebede perseverar e vencer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que opera coisas incríveis. Ele é extraordinário. Olha aqui. Olha aqui para mim, abre os seus olhos, olha aqui para mim. Ó, Deus está falando para mim, falar para você o que aconteceu comigo, porque tem pessoas aqui que você foi fazer o bem e agora deu tudo errado. O bem que você estava querendo fazer agora virou um problema para você. Olha o que aconteceu comigo. Um cara era traficante de drogas. Um cara, um traficante perigoso. E ele estava usando uma moça para trabalhar para ele. E usava ela como mulher dele. Só que ela estava grávida. Naquela situação que ela estava, ela não ia aguentar, que ela estava usando muita droga, o menino ia morrer. Já estava esperando. Aí o que a gente fez? Fizeram uma denúncia, a justiça então deu a guarda daquela criança para a gente. E quando nós pegamos aquela criança, aquele cara, aquele traficante, aquele bandido, ele começou a ir atrás dessa mulher. Nós tivemos que tirar ela da cidade e levar ela para uma cidade e deixar ela escondida num lugar, numa casa de proteção para mulheres. Porque a criança já tinha nascido, a criança ficou com nós começamos a cuidar das crianças. E esse cara, o que ele fez? Por ele ter poder, ele foi na justiça e falou assim que ele queria que fosse devolvida a criança para ele. E ele falou assim que tinha que devolver a criança para ele e que tinha que trazer a mulher dele de onde que estava, que a mulher era a mulher dele e que o filho era dele. Olha para você ver, nós estamos fazendo uma coisa boa e aquilo virou contra nós, porque nós não temos dinheiro, nós não temos condições de lutar na justiça, de enfrentar a gente não tem condições para isso. Aí o que aconteceu? Nós começamos a orar. Mas sabe o que aconteceu? Os juízes, eles não conversam com a gente, só conversam com advogados. E o juiz aceitou conversar com a gente. Eu falei para ele assim: doutor, a gente não tem como nos defender desse homem. Mas ele não é o filho desse homem, desse traficante. O menino não é filho dele. Aí o doutor falou: mas ele está falando que é. Eu falei: doutor, pede para ele fazer o exame. Porque se for o filho dele, doutor, eu vou devolver. Mas não é o filho dele. Aí fez, o doutor deu uma sentença lá. Nós, fraco contra o forte. E o juiz deu uma sentença: você vai ter que fazer o exame. Até esqueci o nome. DNA. Você tem que fazer o exame. Ele fez o exame. O menino não era filho dele. O menino ficou livre daquele negócio, aquela moça também. E nós fomos livres também. E aquele homem então ficou tão envergonhado que ele deixou a gente em paz.
E esse menino foi criado e nós cuidamos dele. E cuidamos da mãe dele. E agora sabe o que aconteceu? A mãe dele não usa mais droga. Encontrou um rapaz, casou, tem uma família. E está ela com aquele menino. Eu vejo ele na rua, ele já está maior. Quem sabe você chegou aqui, você está numa situação difícil. Deus vai mudar isso. O Senhor Deus é o Deus que muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Fecha os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor que defende o fraco. O Senhor que cura o doente. O Senhor que levanta o caído. O Senhor que dá ânimo para aquele que não tem nenhum ânimo. Muda isso, Senhor. Hoje é a sexta-feira do milagre. Hoje é a sexta-feira da mudança. Hoje é a sexta-feira que o Senhor vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Senhor, faz, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Faz, meu Pai, por favor. Faz, por favor. Faz, por favor. Faz, por favor, Pai. Muda a sorte dessa pessoa diante dos olhos dela. Senhor, essa doença que não sara, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada, seja curado, seja livre da opressão, seja liberto, seja liberta. Em nome de Jesus. Eu sei que a tua mão é forte. Eu sei que a tua mão é poderosa. Eu sei que a tua mão é benfazeja. Eu sei que a tua mão é milagrosa. Coloca a tua mão sobre nós. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Enxuga as nossas lágrimas e nos dê forças para a gente poder continuar. E no lugar da fraqueza, nos dê a tua força. No lugar, Senhor, dessa doença, nos dê a tua saúde. No lugar do desânimo, nos dê o teu ânimo, renove o nosso vigor, fortaleça-nos, encoraja-nos. Quando terminar aqui, que ao sair por aquelas portas, saiamos diferentes de como entramos. Saiamos daqui com uma fé perseverante, com a sabedoria do Senhor, que possamos aprender a não olhar mais para nós mesmos, mas para o Senhor pelas suas promessas. Receba agora na sua vida, receba agora na sua vida o mover do Senhor, o movimento do Espírito Santo. Receba na sua vida o poder de Deus, receba na sua vida a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor abra o bom tesouro dele e te dê da parte dele o que você mais precisa. Em nome de Jesus. Amém.